Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui o surdo recebe a informação em Libras. Quer participar do nosso programa? Acesse facebook.com/Visual TV Brasil. Com apoio de emissoras públicas de todo o país, o Visual começa agora. Com o aumento da maioria dos produtos da cesta básica, entre eles o feijão, a alternativa encontrada pelos consumidores é substituir os alimentos. O feijão é um alimento que não pode faltar na mesa dos baianos. Numa feijoada, num baião de dois ou naquele feijãozinho simples, mas sagrado para muita gente. Mas todo mundo já percebeu que o preço do feijão carioquinha subiu bastante. E para que o produto não pese no orçamento, é preciso pensar em alternativas. Eu procuro substituir por ervilhas, grão de bico e feijão verde, né? Que é uma alternativa ainda acessível. E opções não faltam. Feijão branco, feijão preto, grão de bico, ervilha, soja e outras mais sofisticadas como o feijão enxofre e o feijão vinagre. E acredite, todas elas estão mais baratas do que o feijão carioquinha. Mesmo assim, tem gente que prefere reduzir o consumo, ao invés de substituir o feijão preferido da família. Pensamos até em substituir, eu até sugeri o uso do feijão preto, que poderia estar mais barato, mas a família teve uma certa resistência ao feijão preto, né? Por falta de hábito mesmo de consumir. A preferência lá é o feijão carioquinha? É o carioquinha, até as crianças preferem o carioquinha mesmo. Seja diminuindo o consumo ou trocando de produto, a ordem é economizar. E tem até restaurante mudando os hábitos na cozinha. Mais o feijão preto, né? Porque estamos em conta agora. Mais o feijão preto. Tem outros também, né? Mas vai também de gosto, né? Tem um branco, que se quem gostar pode substituir. Tem um feijão fradinho, vai de gosto. Todos os grãos citados são fontes de vitaminas, sais minerais, proteínas e antioxidantes. E essa nutricionista dá uma dica preciosa para que os alimentos fiquem mais saborosos e saudáveis. O tempero é essencial. Pensar em família, pensar em saúde, é essencial colocar o tempero da terra. É o tomate, a cebola, coentro, cebolinha. Quanto mais natural, melhor. Trazer os industrializados é prejuízo para a família. Então, quanto mais tempero da terra, mais vantagem para a saúde, com certeza. Dramatização, comédia, terror, romântico. A homenageada desta 14ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, é a escritora Ana Cristina César, ícone da poesia marginal dos anos 70. A reportagem é de Flávia Grossi. A década de 1970 no Brasil foi marcada por uma forte resistência política, social e cultural. Na literatura, esse movimento ficou conhecido como poesia marginal. Uma das representantes dessa geração é a carioca Ana Cristina César, homenageada da FLIP deste ano. Eu fiz tudo para você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, risinho modernista arranhando na garganta, malandra, bicha, bem viada, vândala. Uma das características da poesia marginal era justamente romper com o conservadorismo da sociedade. Este poema que eu acabei de ler é de Ana Cristina César e faz parte da fotobiografia sobre a artista. A escritora também ganhou uma exposição que fica em cartaz até domingo na casa do Instituto Moreira Salles, em Paraty. Um dos destaques da mostra é a reprodução da capa de um livro feito artesanalmente. A prática era comum entre os poetas marginais que não queriam depender das editoras. Além de poeta, Ana Cristina César também se dedicou à crítica e à edição literária. Alice descobriu a vocação poética depois que conheceu a obra de Ana Cristina aos 15 anos. Acho que a Ana teve esse impacto enorme de não ser a poesia metrificada que até então eu conhecia, que era o soneto,
o verso rimado, metrificado. Ana Cristina César nasceu em 1952 e se matou aos 31 anos no Rio. É a segunda mulher a ser homenageada na Flip. Para o curador da festa, esta edição é dedicada às mulheres. Existem entraves que impedem, às vezes, mulheres de estarem presentes no mercado editorial, na imprensa, as atenções são às vezes menores. Então a gente fez um esforço, de fato, para convidar um número maior de mulheres. A gente fez isso sem favor nenhum a essas autoras, né? Mais de 40 pessoas morreram em um atentado no aeroporto de Istambul, na Turquia, na terça-feira. 3 terroristas abriram fogo no terminal de passageiros e se explodiram em seguida. O governo turco identificou que os terroristas eram de fora do país e acusa o grupo extremista Estado Islâmico pelo ataque. No dia seguinte ao atentado, 13 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com o ataque. Líderes da União Europeia fazem reuniões para discutir o futuro do bloco sem o Reino Unido. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, defendeu que o Reino Unido mantenha o livre comércio com a União Europeia, a exemplo da Noruega, que não faz parte do bloco. A ideia foi rechaçada pela primeira-ministra alemã, Angela Merkel, que disse que o Reino Unido não pode ficar com a cereja do bolo, ao garantir privilégios sem cumprir obrigações. Na Espanha, a segunda eleição em 6 meses terminou com vitória do partido do governo, que mais uma vez não conquistou a maioria no parlamento. O Partido Popular do primeiro-ministro Mariano Rajoy venceu as eleições com 33% dos votos. Os espanhóis já haviam votado em dezembro e, como não houve coalizão, novas eleições foram marcadas. Desta vez, o partido garantiu 14 assentos a mais, mas ainda terá pela frente a difícil tarefa de fechar alianças. O Papa Francisco disse esta semana que a igreja deve pedir perdão aos homossexuais. A declaração foi feita durante o voo de volta da viagem à Armênia. Perguntado se concordava com a opinião de um cardeal alemão de que a igreja deveria pedir desculpas aos gays, Francisco disse que não bastam desculpas. A igreja deveria pedir perdão, lembrando que os gays não podem ser discriminados. Ele disse ainda que se deve pedir perdão também às mulheres pela forma com que foram tratadas, por fazer vista grossa ao trabalho infantil e pela bênção a tantas armas no passado. Bom dia, as notícias paralímpicas de hoje vêm cheias de emoções para muitos atletas. Saiu a lista de convocados aos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em setembro, de 3 modalidades. Na bocha, vão ser 10 atletas representando o Brasil. Destaque para o Disseu Pinto, da categoria BC4. Nas últimas Paralimpíadas da China, em 2008 e Londres, em 2012, ele voltou com 4 ouros. 2 no individual e 2 em dupla com o Eliseu dos Santos, que também foi convocado. No goalball, a seleção feminina foi também definida. A equipe que veio de uma grande vitória contra o forte Estados Unidos no Parapan em Toronto ano passado, a base dela foi mantida. A novidade ficou pelo retorno da ala, Ana Cláudia Oliveira, que é uma veterana também e vai para a sua 4ª Paralimpíada. Já no tênis em cadeira de rodas, a modalidade vai ter o maior número de atletas representando o Brasil em toda a história de Paralimpíadas. Vão ser 8 atletas. 5 deles já participaram em edições anteriores. Entre eles, Natália Maiara, que em Londres, quando participou, tinha apenas 18 anos. Esse ano, Natália, com 22 anos, garante estar na sua melhor fase. E a promessa é que ela dê mais trabalho às adversárias e, quem sabe, dessa vez, garanta um pódio. A seleção brasileira feminina de vôlei sentado está na reta final na preparação para os Jogos Paralímpicos do Rio. A equipe treina em Arujá, na Grande São Paulo. E sonha com uma medalha. O vôlei sentado deu a Janaína a chance de retomar um sonho interrompido há quase 20 anos, quando era destaque na seleção brasileira juvenil de vôlei. No Rio de Janeiro, ela vai disputar os Jogos Paralímpicos pela 2ª vez. Depois do acidente, eu vi que realmente eu não ia conseguir mais jogar em alto nível, né? Porque o vôlei olímpico ele exige muito treinamento e eu comecei a ter ruptura de ligamento no joelho e eu não aguentei mais. Aí eu tive que parar e o vôlei sentado me proporcionou isso.
Ela é uma das 7 atletas da seleção que praticou o vôlei convencional antes de ir para o sentado. Caso também da Mara, que em 2011 sofreu uma lesão no menisco que a afastou do esporte, até ano passado. Não quis praticar mais nada, fiquei um pouco até depressiva. Aí eu vim o voleibol, realmente me fez ter um outro olhar para as coisas, me fez voltar a ter autoestima. Para a montagem do grupo, além do contato com os clubes que tenham a modalidade, existe o boca a boca. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, né? Mas você vê a pessoa na rua, aí você fala, nossa, você não quer participar da modalidade, assim, essa... No shopping, no mercado, andando na rua, para o carro, posso falar com você? 5º lugar na Paralimpíada de Londres, prata no Parapan de Toronto. Se esse desempenho por si só já dava uma esperança de medalha para a seleção feminina de vôlei sentado, o 3º lugar no torneio intercontinental deste ano, disputado com as seleções que estarão na Paralimpíada do Rio de Janeiro, aumentou ainda mais essa esperança. Ainda mais porque o Brasil derrotou a China, bicampeã olímpica. As grandes favoritas são China e Estados Unidos, mas nós não vamos vender barato de jeito nenhum esses espaços para elas. Se elas quiserem ganhar da gente, na nossa casa vão ter que ralar muito, porque o foco é o ouro. E o visual fica por aqui. E não se esqueça, você tem mais do visual na internet. E também pelo nosso WhatsApp. Anote o número aí, 021 974 522 300. Bom dia. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau para você.